Nesta noite, o irmão Francisco Sales trará para todos nós a mensagem cujo tema é o lamento de Israel. O texto para a base de nossa oração e do estudo se encontra em Efésios, no capítulo 5, versos 19 a 20, que declaram: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olá a todos os irmãos, uma boa noite. Que a bênção e a paz de Deus, nesses métodos de reflexão da palavra de Deus. Quero ser solidário com a situação qual nós escutamos de ontem para hoje, aquele grande terremoto que deu na Síria, naquele outro país, vizinho deles. Aproximadamente, já morreram mais de 6.000 pessoas. Então, em nome da nossa igreja, da nossa fé, da nossa união com Cristo, quero ser solidário com eles e pedir que Deus possa nos acompanhar ali. Deus possa mandar pessoas que o sofrimento todo aquele povo possa ser sanado à presença de nosso Pai Celestial. Essa noite, então, me coube essa responsabilidade de compartilhar com todos a palavra de Deus. Uma pequena reflexão que nos serve para a nossa vida, nosso dia, tanto aqui com Deus, e também a nossa esperança de unidade com Cristo no seu reino. Eu desejo oração a todos. O texto que o irmão leu fala a respeito de cânticos espirituais, de hino, salmodiano. Então, sempre nós vemos na Escritura Sagrada os escritores e muitos outros usando a música, né, como meio de louvar a Deus e meio de aproximar Deus dele. Mas há uma experiência na palavra de Deus com relação a isso, a cântico. Irmãos, imaginem se a gente não pudesse entoar hino a Deus. Se nós fôssemos proibidos de entoar nossos cânticos espirituais, o qual nos aproximamos de nosso Pai Celestial. Quero compartilhar com o irmão uma experiência no livro de Salmos, Salmo 137, que nos fala o seguinte: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela. Penduramos nossas harpas. Pediu que os atormentavam, que os alegássemos dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião, como entoamos o cântico do Senhor em terra estranha. Então, esse texto aqui nos fala da experiência de Israel em Babilônia, quando eles estavam cativos de Babilônia. Foi já a terceira invasão de Babilônia contra Israel no reinado de Zedequias. Então, nós conhecemos a história dos 70 semanas que foi determinado para eles, o qual eles tinham levado a cativeiro por Babilônia, os caldeus. Nesse momento aqui, irmãos, este salmo 6, talvez seja Jeremias, o próprio Jeremias que compôs ele. Então, os babilônios pediam que eles alegrassem, que eles cantassem alguma canção espiritual para eles. E o que foi dito, eles disseram: como vamos entoar cântico em terra estranha? Na realidade, eles estavam tristes, desanimados. O texto diz que as harpas foram penduradas
nos salgueiros, pegou uma árvore, né? Pintou aí, e aquelas harpas ficaram, não puderam mais tomar cântico. Mas a resposta deles é como eles iam cantar em terra estranha. Eles estavam ali como cativo em Babilônia. E as situações diversas e difíceis para eles como estrangeiro. Então, jamais eles iam cantar lá. E o cativeiro, nós sabemos, é um cativeiro de terra estranha, onde eles todos aqueles que foram ali. Então, esses aqui, todos para de Deus, remanescente que tinha saudade de... Então, ele diz, como vamos cantar um hino a Deus? Como vamos louvar a Deus em uma terra estranha? Então, o Salmo 137 é chamado um lamento de uma tristeza, o qual eles sentiam ali em Babilônia. Como é que eles podiam cantar em Babilônia? Como é que eles podiam ter alegria se eles estavam em cativo de Babilônia? Então, cessou a cantiga, cessou completamente o cântico, onde eles louvavam ao Senhor. Então, eles ficaram naquele período de 70 anos, muitos morreram ali. Jeremias e Isaías repetem esse texto igual, quando cessou o cântico, cessou a música entre Israel. E nós sabemos que eles tinham esse hábito, né? Eles lá em Jerusalém, lá em Sião, eles cantavam a música. Mas em terra estranha, cativo, sujeito aos pagãos, que ânimo, que disposição eles tinham de louvar ao Senhor. Então, eles disseram aqui, né? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esquecesse de mim a destra da sua destreza, apegue-me a língua do céu e da boca e não me lembre de ti. Então, eles tinham saudade de Jerusalém. Eles tinham saudade. E a saudade, geralmente, ela é um sentimento de algo bom. Eles tinham muito saudade de Jerusalém, ao ponto de dizer que como vamos entoar hino em terra estranha. No 126, eles sonhavam por esse ato, eles sonhavam pela sua libertação. Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, éramos como os que estavam sonhando. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então eles sonhavam em cantar, eles sonhavam em ser livres. Eles foram libertos, mas em cima de uma profecia e em cima de um consentimento de Deus. Aos 70 anos, Esdras, Neemias e muitos outros saíram de lá. Então, irmãos, esse salmo aqui, ele nos fala muita coisa, né? Nós que vivemos no mundo do pecado, nós que vivemos aqui ainda esperando a Sião, esperando a Jerusalém celestial. O apóstolo São Pedro diz assim, em sua primeira carta, amados, exorto-vos como peregrino, estrangeiro, que vos abstenhais das concupiscências da carne, dos quais combate a alma. Assim como Israel, ele estava em terra estranha, eles eram peregrinos, eles eram estrangeiros. Assim, a palavra de Deus nos diz que nós, como nós estamos no mundo, mas nós não podemos
abraçar esse mundo, casar com este mundo, que a palavra do Senhor nos fala que nós somos peregrino e forasteiro. Um peregrino e um forasteiro. E ele passa por uma cidade, ele passa pelo país, ele não fixa ali as coisas materiais, ele tem saudade do país, o qual é a originalidade dele. Assim como Israel, ele expressou aquela palavra, como vamos entoar cântico, como vamos cantar, alegrar o nosso coração se nós somos estrangeiros. Além do mais, eles estavam sob o cativo de Babilônia. São 70 anos. Muita coisa de ruim aconteceu entre o povo do Senhor. Mas Deus, aquele remanescente, aqueles fiéis, se portaram ali e davam testemunho do poder de Deus, como Daniel, Sadraque, Mesaque e muitos outros que a história não relata. Ali estava também Ezequiel, ali estava o próprio Jeremias ali. Então, irmãos, assim como eles expressaram que Sião era a cidade deles, Sião era o motivo da alegria deles, assim também a palavra de Deus transmite a nós, no livro de Filipenses, diz Paulo, mas a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Então, vivemos na terra, estamos nessa pátria, mas o nosso objetivo, o nosso alvo, a nossa pátria está lá no Apocalipse 21, é a nova Jerusalém, é a Jerusalém física que Deus dá. Mas no momento da nossa vida espiritual, nós temos que nos sentir estrangeiro, peregrino, de passagem. Temos um objetivo e um propósito nessa terra. Somos peregrino e estrangeiro porque essa terra ela foi amaldiçoada pelo pecado. Diz aqui o apóstolo Paulo em Efésios 2, assim, pois não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos, membro da família de Deus. Quando é que o ser humano se torna concidadão do céu, membro da família de Deus? Quando nós fazemos um concerto com Deus pelo batismo. Todos aqueles que abraçam a Cristo como seu salvador pessoal, ele se torna um membro da família do céu e permanecer na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus, irmão, nos diz que no mundo no qual vivemos, nós temos dois grandes inimigos que eles invertem em cima do cristão, em cima daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O primeiro inimigo que nós temos, implacável, o inimigo qual nos cerca e quer tirar nossa atenção, está em Tiago 4, verso 1. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o sistema do mundo, esse mundo no qual vivemos, nós não podemos casar com o mundo, porque quando Israel se apostatou e adorou outros deuses, foi simbolizado que nem um casamento. E um casamento de natureza pagânica, um casamento de natureza com o mundo, é como se fosse um pecado moral diante de nosso Pai Celestial. Por isso temos que lutar. Somos do mundo, mas não podemos fixar, estabelecer o nosso coração neste mundo. 1 João diz assim, 1 João capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai,
mas sim do mundo. Então, esse é o inimigo implacável que nós temos de enfrentar. E o segundo inimigo, nós sabemos, no Apocalipse 17, fala da Babilônia espiritual, que deu de beber uma taça cheia, espumante, para nações beber das suas abominações. E essa Babilônia espiritual, ela também vai perseguir o povo de Deus. Vai querer que o povo de Deus cesse da sua obrigação para com o Senhor. Assim como a Babilônia física de Nabucodonosor prendeu o povo de Deus por 70 anos como cativo, como escravo. Assim nós vivemos nesse mundo, não indiferente de uma Babilônia física, mas uma Babilônia espiritual que quer reter o povo de Deus sob a desobediência aos preceitos de Deus. Profetas e Reis, quero ler um pensamento no Profetas e Reis, 676. Não mais tem a sorte do mal o poder para conservar cativo a igreja, pois caiu Babilônia, aquela grande cidade, e a toda a nação deu de beber o vinho da sua prostituição. Ao Israel espiritual é dado a mensagem: sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Assim como os exilados ouviram a mensagem, saí do meio dela, foram restaurados à terra da promessa. Assim, os que temem a Deus hoje estão aceitando a mensagem para retirar-se de Babilônia espiritual. E logo deve permanecer como troféus da graça divina na terra renovada, a Canaã celestial. Então, irmãos, é a mesma coisa. Só muda de situação. Nós não somos presos fisicamente, mas espiritualmente Babilônia ainda pretende levar todos, né, ao engano do pecado, ao engano da transgressão da lei de Deus. A inspiração nos diz que hoje, né, aqueles que aceitam a mensagem, que são retirados de Babilônia espiritual, devem permanecer como troféu da graça de Deus. E aí nós vamos no céu cantar com alegria, ter a grande satisfação e um contentamento, assim como o povo de Israel foi liberto pelo poder de Deus através daquele rei. Jesus foi muito claro no Evangelho de São João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a nossa trégua, a nossa luta com o mundo é vencer os hábitos, os costumes do mundo, as modas do mundo. Às vezes nós não estamos numa Babilônia física. Às vezes nós aceitamos os costumes e as práticas do mundo, deixamos de ser o representante do céu como peregrino e estrangeiro. Irmãos, a harpa sempre foi um instrumento o qual é usado para cânticos espirituais, para trazer Deus ao nosso favor. No livro do Apocalipse nos fala que vamos cantar também no céu um cântico ao Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo. Mas, infelizmente, diz a palavra de Deus, que hoje nós somos agraciados pela graça de Deus, aproveitando esses momentos que vivemos na terra, para que um dia possamos cantar aquele cântico do Cordeiro,
o cântico de Moisés. Isso foi providenciado pelo nosso Pai Celestial. Há um pensamento sagrado da parte de Deus a nós, que diz assim, pois São Paulo falando da salvação, do amor e da misericórdia de Deus. Diz assim, 5 de Romanos, verso 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, o amor de Deus, o amor do Pai Celestial, do Criador do céu e da terra, ele é um amor claro. O amor de Deus, ele é um amor que se revela aos seres humanos. Na qual pessoa se revela? Na pessoa de Cristo, nosso Salvador. Então, temos que, diz aqui 10, porque nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos para a vida eterna. Essa experiência da harpa, irmão, ela houve também. Assim que Deus estabeleceu esse planeta, este mundo, estabeleceu nossos pais. Nossos pais, infelizmente, transgrediram os mandamentos e as ordens de Deus. E lá no céu, houve uma inexprimível tristeza muito grande. No primeiro escrito, a morte diz assim, só um pensamento. As novas se espalharam através do céu. As harpas todas se calaram. Tristeceram-se os anjos. E temeram que Adão e Eva, de novo, temeram por alcançar as suas mãos o fruto da árvore da vida e se tornasse pecadores imortais. Então, o céu é um lugar de alegria, onde Deus ele é louvado pelos seus santos anjos. Nesse particular aqui da terra, no pecado de nossos pais, diz que ali as harpas também todas cessaram, todas se calaram. Por quê? Porque Deus era consciente, Deus sabia que o mundo ia ser habitado por seres humanos sujeitos às doenças, à morte, por todo sempre. E ao medo de nosso Pai era que Adão e Eva voltassem e comessem da árvore proibida. Irmão, já pensou? Nunca mais a pessoa morresse, envelhecesse e ficasse nesse mundo sofrendo? Não. Houve uma provisão no céu, como lemos aqui. Deus nos reconciliou através da vida e da morte de seu Filho. Novamente, diz o primeiro escrito, 126. Então, alegria inexprimível, encheu o céu, e o coro celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Eles tocaram suas harpas, cantaram com mais entusiasmo que jamais haviam cantado. Então, o favor que Cristo nos fez, o favor que o Pai Celestial não fez, nós somos devedores a Ele. E Deus quer, não que a gente não detenha nesse mundo, nas cantigas desses mundos, nos prazeres do pecado, porque Deus tem coisa melhor para nós. Deus quer nos dar uma harpa. No Apocalipse diz que aquele que vencer terá uma harpa e cantará com a mão direita. Irmão, imagina se os cultos não tivessem a música. Imagina se as músicas não tivessem instrumento, como seria? Através da graça e do poder de Cristo, nós vamos ainda louvar a Deus, cantar, não na Sião da terra, como diz aqui a promessa de Deus. No livro do Apocalipse, João diz assim, vi
como que um de mar e vidro misturado com fogo. E os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, cantavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham a harpa de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, servo do Deus. Cantavam o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. O que aconteceu em Babilônia, irmão? Babilônia aprisionou Israel, levou cativo a Israel, fez com que a gente tenha o cântico e o louvor, porque a música também traz ânimo à nossa vida espiritual. A música eleva o nosso pensamento mais próximo de Deus, mas eles tiveram que ser detidos. E diz aqui, novamente, todos aqueles que vencerem a besta, a sua imagem, diz que eles é contado como número, terão a harpa, terão sua harpa dada pelo próprio Pai Celestial. Além do mais, aqui diz que estamos ali para almejar, para que possamos louvar, adorar e agradecer o Cordeiro de Deus. Foi o Cordeiro de Deus que libertou Israel do cativeiro. É o Cordeiro de Deus que nos dará a vitória sobre a imagem da besta, a besta e o sistema babilônico. Portanto, que Deus nos dê graça, nos ajude, nos dê o poder dos altos céus, porque Deus enviou Cristo com uma única finalidade, irmão, única e exclusiva finalidade. Não foi para enriquecer o homem de vida material, mas para enriquecer o homem da vida espiritual. No Evangelho de Lucas diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável ao Senhor. Lucas 4, verso 18. Portanto, que Deus nos dê graça, nos dê força, né? E como cidadão do céu, como forasteiro, peregrino, possamos cada vez mais almejar a pátria celestial, almejar um dia estar com uma harpa na mão, dedilhando e louvando e cantando para aquele que nos deu a vida eterna. E meu desejo e oração a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.